Está começando mais um episódio do podcast Inspiração. Nós voltamos, sim, né? Muito feliz aqui nesse espaço, aqui dentro da Agência Porto, aqui em Manaus, no Veralvas. A gente criou esse podcast para trazer pessoas que inspiram, né? Que possam passar aí uma mensagem inspiradora, motivadora, que vai mudar a sua vida quando você ouvir esse podcast aí no nosso canal, no YouTube e também nas redes sociais. Meu nome é Elida Tavares e hoje eu estou recebendo um amigo, uma pessoa que eu admiro muito e que é o perfil, né, desse podcast Inspiração, o Major Guilherme Sete. Bem-vindo, Sete. Estou muito feliz de você aqui, hein? Obrigado, Elida. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com você. Um abraço para todos que vão acompanhar aí essa trajetória, né? Isso. Como você falou, uma pessoa que já me conhece há algum tempo. Conheço, né? Toda a história de vida, quase, hein? Quase toda, né? Hoje vai conhecer mais. Vamos conhecer mais. É um prazer detalhes. muito grande estar aqui com você e poder compartilhar tudo isso. Olha que legal. Vou te dar... pode o áudio, Ezequias? A gente faz um ao vivo aqui? Perfeito. Aproxima mais aqui pro áudio. O áudio saiu bem legal aqui. Gente, não tem problema não, mexendo isso aqui. Olha, você vai ganhar uma caneca do nosso podcast, bom. né? Não pode brindar, tem que beber um pouco. Brindar com água. E hoje nós estamos gravando no dia do Jogo do Brasil. Todo mundo tá de Jogo folga, né? Me perguntaram o que ia acontecer. Eu e Ezequias vamos ver o Jogo do Brasil aqui nessa TV. Brincadeira, Ezequias, você vai ser liberado, viu? Eu chamo de Sete, né? Porque ficou muito comum. Eu conheci o Sete quando ele era Tenente Sete, depois ele virou Capitão Sete, agora Major Sete. E se Deus quiser, logo muito em breve, Coronel, né? Se então, Deus quiser. E é difícil pra gente ficar associando as novas patentes, viu? Mas eu sempre brinco que não tem problema. Não pode mudar o salário, né? O salário não pode mexer, mas a patente sai a bobeira. A patente, né? Eu não tenho essa vaidade. Mas é uma questão, né, da hierarquia da gente claro, chamar do nome perfeito. Corretinho, né? Nós trabalhamos juntos, gente, na Secretaria de Segurança Pública, quando eu coordenava a comunicação lá, tanto do Ronda no Bairro como da Secretaria, né? O Sete é uma figura que se destaca em todos os projetos que ele coordena e com certeza você já ouviu falar de algum projeto que ele foi coautor ou coordenou, né? Hoje você é mestre em Segurança Pública, é isso, Sete? Exatamente. Concluí um mestrado em Segurança Pública pela Universidade Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos, pela nossa universidade aqui do estado, né, UEA. É muito assim, importante na minha carreira, né, porque me fortaleceu em termos de conhecimento acerca da segurança pública, né, a parte da literatura. Foi uma grande experiência pesquisar também, me aprofundar em algumas áreas dentro das políticas públicas da segurança pública. Então foi um momento bacana e que hoje a gente traz esse título de mestre, né, na área. E qual foi o tema do teu TCC? O meu foi Parâmetros para a Formulação de uma Política Pública de Segurança Cidadã no Amazonas. Então, quais seriam os parâmetros necessários para formular uma política, né? Então, nós temos obstáculos institucionais, culturais, políticos que muitas vezes inviabilizam a idealização de uma política de segurança, as etapas delas que precisam ser respeitadas, as peculiaridades desse tema, né? Tudo isso eu discuto, a peculiaridade também da nossa realidade amazônica, também, né? Que é importante, agora, tudo isso eu discuto nessa pesquisa. Quando você fala de política comunitária, né, é um desafio e eu acho que é o sonho de qualquer cidadão. Um policial que ele possa se aproximar, que ele receba o tratamento adequado. Não só, a gente não está falando só de educação, né, mas é um protocolo de atendimento, né, que Perfeito. ele se sinta acolhido. E a gente tem cases, né, e tem sim policiais, bons policiais que fazem isso, mas isso é uma cultura, né, Sete? Uma coisa que não leva 5 anos. Eu acho que deve levar aí pelo menos uns 10 anos para fazer essa mudança cultural. Eu acho que, como você falou, tem essa gênese da cultura, né, brasileira, da cultura da instituição também, não só aqui no nosso estado, mas no país de maneira geral, e que dificultam muitas vezes uma política de segurança cidadã, né, que a gente sempre fala uma segurança cidadã. Cidadã é a mesma coisa que polícia comunitária. Exatamente. Tem basicamente a mesma coisa. O conceito de segurança cidadã ele é mais amplo, né, porque segurança cidadã é um conceito que entende que política de segurança cidadã é uma intervenção não só das polícias, mas de vários atores institucionais e sociais, né? Não é só as instituições públicas que devem intervir, mas a própria sociedade. E não só as polícias. Educação, cultura, esporte e lazer, emprego e renda, então são outros atores também. Quando a gente fala de polícia comunitária, vamos dizer que é algo um pouco mais restrito, né? É mais se olhar, a polícia se olhar e tentar mudar, né, a sua forma de pensar e de estratégia de atender a sociedade dentro desse conceito mais amplo de segurança cidadã. Talvez eu possa dizer assim que polícia comunitária é um desdobramento do conceito de segurança cidadã para a polícia.
Olha, eu estava desatualizada. A gente faz alguns anos que eu sou Secretaria de Segurança, mas eu lembrei agora. É a integração de todos os órgãos para ter essa polícia... Essa segurança efetiva para a sociedade, né? Agora, Sete, você ficou muito conhecido aqui no Amazonas, né? Com projetos que todo mundo lembra muito, né? A gente vai falar do Ronda no Bairro, que foi realmente um marco, independente da questão política. Foi um marco, né? Para o governo, que a gente via aquele processo. Você acompanhou a implantação desse projeto. Do Ronda Maria da Penha, né? Sim. Que é um coraçãozinho, as meninas ficam lá na Zona Norte, né? Ficam. Hoje, na verdade, graças a Deus, já estão mais espalhadas. Elas estão em 3 lugares hoje, né? Elas estão lá na Zona Norte, ali ali era o 27º, né? O antigo 6º Batalhão, o CPA Norte, é o Comando Batalhão Norte, hoje é chamado de Batalhão, né? Pela Polícia Militar. Tem também lá no Cidade de Deus, né? Tem um espaço, porque lá tem uma delegacia, né, da mulher. E tem também lá tem um polozinho lá no Parque 10, né? Ah, verdade. Ali na Delegacia da Mulher do Parque 10 também. Tem uma policial do Ronda Maria da Penha lá, que faz essa primeira intervenção quando há um direcionamento de uma mulher vítima de violência doméstica, em especial as mulheres que têm a medida protetiva, né? Que é o foco maior do Ronda Maria da Penha, que a gente vai falar posteriormente com... Eu tive o maior prazer, eu era detalhes. Na época assessora, né? Coordenava a comunicação do Ronda no Bairro, e nós implantamos juntos esse projeto verdade. Ali, né? Cuidava da comunicação, até da adesivagem da viatura, nós resolvemos, hein? Na época, e é muito legal. Você que nunca ouviu falar do Ronda Maria da Penha, ele não é só não atende só aquele lance da violência contra a mulher. Acho que ele salva a vida da mulher, não é isso, Sete? Aí eu queria que você contasse pra gente, conta aí rapidamente, como é que foi o início de tudo, né? Já do Ronda Maria da Penha ou o início lá da minha experiência na segurança pública, né? Comenta, eu ia começar disso pra gente desdobrar, mas assim, aí você vai poder contar mais a tua história. Você foi o número 1 em todos os concursos que você passou, inclusive no do governo, Secretaria de Segurança para oficial, né? Como é que consegue ser o número 1 em tudo? Então, olha, não é algo natural, não, né? Existe um esforço muito grande. Então, eu acho que é dedicação, realmente. Quando você sabe o que quer, né? E realmente se dispõe a fazer o seu melhor para conquistar aquilo, não tenho dúvidas que qualquer um consegue ser o melhor, né, naquilo que se propõe. Eu acho que foi isso. Eu realmente entrei com esse objetivo. À época, quando na Polícia Militar, né, que foi ali que eu me destaquei mais, eu vi, né, no edital, eu vi que a questão da classificação era algo importante dentro do curso de formação, que isso ditaria toda a minha história na Polícia Militar, então eu sabia da importância disso. Então eu falei, então vou me dedicar, quero ser um dos melhores, quem sabe o melhor, né? E foram 3 anos ali, basicamente, de formação, quase 3 anos. Como eu falei, muito esforço realmente, muito estudo, muitas noites sem dormir, né? Enquanto estavam dormindo, eu estava acordado. Ainda tive no meio da academia, Hélida, o nascimento da minha primeira filha. Então você imagina, conciliar, né? Ser pai e ao mesmo tempo ser um aluno do curso de formação de oficiais, né? Então eu costumo dizer que foi até positivo, porque eu acordava de madrugada, já ajudava a minha esposa, era o bebê aqui e o livro do lado, né? Já usava aquele horário que eu tinha que acordar para ajudar a minha esposa, auxiliar ela, né? Nos cuidados com a minha filha, já estudava um pouco também. Então eu usava todo o meu potencial realmente para adquirir aquele conhecimento, me preparar para as avaliações, né? A nota foi realmente surpreendente, 9,82. Uau! Né? Foi realmente, eu lembro que o reitor da universidade chegou a citar no evento que era a maior nota, o maior coeficiente da universidade até aquele momento. Então, para você ver que realmente foi uma nota muito alta, era praticamente 10 em tudo, né? Mas eu digo isso, eu acho que não é ser gênio, nada disso, é esforço realmente, dedicação e saber o que quer. É o que a gente chama muito, né? Na Universidade de Negócio, a doutora Tânia falava muito sobre isso. Recurso interno, né? Foco, determinação e disciplina. Né? Então, é um pouco isso, né? Agora, da academia, faz quanto tempo isso, Sete? Isso já faz 14 anos. 14 anos. Aí você fez academia... Formado. Você é o aluno oficial, depois você... tenente. Aí qual foi a tua primeira experiência na polícia? Então, como eu fui o primeiro colocado da turma, o primeiro ele tem uma premiação. Qual é a premiação? Ele sai primeiro colocado, como primeiro colocado, ele é nomeado direto segundo tenente. Então, quando todo mundo ainda passa por um estágio probatório de aspirante de 6 meses, né? De 3, se eu não me engano, na época eram 6 meses.
eu já fui nomeado diretamente segundo tenente. Então isso já me projetou, né? Eu lembro na formatura, o governador colocando a estrela no meu ombro, dando a espada. Então já houve aquela visibilidade. Então quando o 01 já sai como segundo tenente, sai como segundo tenente. Da academia? Exatamente. Ele não fica naquele estágio de aluno oficial? De aspirante. Aspirante, não, né? Que é um estágio ainda, né? Então assim, eu já tava, vamos dizer assim, não, esse aqui pode ser oficial já, né? Enquanto os demais tinham que passar por aquele estágio que a gente chama... É um estágio probatório também, porque ali você pode ainda ser eliminado da instituição, né? Eliminado é ótimo. Eliminado é realmente pesado, né? Não, mas corre esse risco maior, na verdade. Ele não tem uma estabilidade, né? É igual a CNH. Se você vacilar ali, você perde. É mais ou menos isso. Não tem essa estabilidade. E aí, essa minha visibilidade chamou a atenção da instituição. E a época, isso eu fui entender um pouco depois também, sabe? Houve uma morte muito, muito simbólica em um bairro, que era na época o bairro mais violento de Manaus, que era o bairro Santa Teovina. A morte de um padre italiano chamado Ruggero Ruvoleto. Nossa, uma confusão, né? Então, você que é da imprensa deve saber mais do que eu como foi. Mas o que eu soube é que houve uma grande repercussão, inclusive internacional, porque ele era um padre italiano. Então isso gerou um mal-estar, né, pro Estado. E aí vamos dizer assim, eu entrei no momento certo, porque estavam precisando de algo novo, precisavam criar alguma intervenção ali naquele bairro, e eu era um policial recém-formado, cheio de ideias, muito estudioso, né? Vamos dizer, a pessoa certa no lugar certo. Foi quando o comandante da polícia me desafiou. Falou, Sete, eu tenho um desafio nesse bairro, a gente está aí a nível de governo querendo fazer um projeto, e eu queria que você pensasse, propôsse um projeto pra gente. A gente tem uma ideia, eles tinham um trabalho de gestão pela qualidade que eles faziam e eles queriam sentir essa experiência também. Tinha o setor de planejamento da polícia. E aí eu fui pro setor da polícia, fiquei lá acho que uns 2 meses mais ou menos, escrevendo esse projeto, sendo assessorado, quer dizer que ninguém faz nada sozinho, isso é importante dizer. Sim. Tinham superiores à minha época, coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães que me auxiliaram, que me orientaram, por exemplo. Hoje eu sou muito entendedor de desenvolver projetos, mas na época não. Então, as primeiras ferramentas de gestão de projetos, para como formular um projeto, eu aprendi ali no setor de planejamento. Peguei todo esse conhecimento, trouxe meu conhecimento da minha experiência teórica, né, acerca do assunto, acerca de polícia comunitária. À época também eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, ele me ofertou como curso de polícia comunitária, multiplicador de polícia comunitária. Eu tive a chance e a oportunidade de fazer o curso com quem escreveu o livro de polícia comunitária. Agora, a história da polícia comunitária, para até gerar o comando, como é que é o nome lá? O núcleo de polícia comunitária, como é que foi o nome que deram? A base de policiamento integrado. A primeira base de policiamento integrado. Isso surgiu ali naquele momento? Ou foi... Não, na verdade já existia, né? A filosofia de polícia comunitária ela é a mais antiga. Ela entrou aqui no Brasil assim, em torno da década de 90. Né? Ela já tinha em outros... Porque assim, existiam outros países que já tinham essa experiência exitosa. Um exemplo é o Japão. O Japão, eles usam essa filosofia, né, há muito tempo, em épocas, inclusive, medievais ali, né? E eles trouxeram isso, então eles são uma referência. Você tem a Inglaterra, você tem o Canadá. Então, você tem alguns países referência, inclusive esses países estão relatados no livro, né, de polícia comunitária. Então, essas experiências inspiraram. E o Brasil começou a engatinhar, porque uma coisa é você ver ali a experiência e tentar aplicar, né? Outra você viver o dia a dia em outra realidade, e adaptar uma outra realidade. Então, só a gente vivendo, tanto é que nós tivemos vários erros. Nós erramos muito quando fomos aplicar. Eu digo quando erramos, eu digo como instituição, né? Como polícia a nível nacional, assim. Vários ajustes, ao longo da década de 90 para cá. 2000 foi uma época mais pujante, que foi onde lançou esse livro. Né, o livro de polícia comunitária pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, isso inspirou aqui. Então, teve outras experiências anteriores à base de policiamento integrado. Por exemplo, teve companhias comunitárias que criaram, mas com essas dificuldades. E eu peguei tudo isso, né, pesquisei tudo isso e o que errou a gente não erra de novo, o que acertou a gente mantém e vamos inovar. Eu pesquisei experiências de Bogotá e Medellín. Eu pesquisei experiências aqui no Brasil mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar o Ceará. À época estava tendo um projeto lá de policiamento comunitário, antes do nosso. Então, tudo isso eu peguei e tentei adaptar para a nossa realidade, né? Propor um modelo. Foi quando nós lançamos, em 2010, em agosto de 2010, a primeira base de policiamento integrado lá no bairro Santa Teovina. E detalhe, não era só a polícia militar. Né? Nós também envolvemos a polícia civil e uma equipe psicossocial
da Secretaria de Assistência Social, que era um projeto também na época que tinha. Então era vamos dizer assim, tinha esses 3 vieses, né? Tinha Polícia Militar, Polícia Civil e equipe psicossocial juntos ali para tentar enfrentar aquela realidade que era muito séria ali em termos de violência no Santa Teovina. O que você lembra do primeiro dia? Eu quero acessar aqui a internet pra gente. O que você lembra do primeiro dia? Você lembra? Você chegou lá e, pô, agora eu vou implantar, agora a polícia comunitária aqui. A pressão era muito grande, né? A pressão era muito grande. Assim, agora, eu sempre me cobrei muito. Eu sofro sozinho. Agora, tem um detalhe que o Sete me contou quando ele era... Eu não sei se foi você que me contou ou se foi o teu comandante na época que me contou isso, que eu achei interessante. Eu lembro, viu? Olha aqui, você tem que ouvir essa história aqui, que é muito boa para inspirar os jovens, né? Eu lembro que alguém falou assim que você queria ir pro choque, queria ir polícia de choque, né? Aí perguntaram pra ele assim, o que você quer fazer agora? Você é o 01, você tem direito de escolher o que você quer fazer. Eu falei, eu quero ir pro choque, quero ser choqueano. Esse também é uma... Choque, né, que é conhecido de intervenção mais dura, né, quando tem conflito. E aí eu falei assim, não, Sete, não é pra lá. Assim, eu digo assim, quando a vida... ela quer te levar para um lugar e não tem jeito, você vai, né? Aquela correnteza assim, não adianta. Parece que Deus tem também um destino ali, né? Em algumas coisas ele te leva mesmo. E esse foi um exemplo. Eu, quando eu me formei, eu fui a academia inteira, eu pensei, não, eu quero ir pro batalhão de choque. Por quê? Eu fui do Exército. Fui sargento do Exército, de carreira, e servi na Polícia do Exército, que eu já sou polícia faz tempo. Antes da Polícia Militar, inclusive. E lá eu era do pelotão de choque. Então eu tinha aquela visão daquele policial que fica aquartelado, treinando toda hora e tal. Então eu pensei, pô, eu quero voltar a viver isso. Queria manter, quer se acomodar, né? Quer manter aquele status quo ali que eu já vivia. Eu já tinha essa experiência, sabia, não era novo, então eu tinha segurança, né? Então eu falei, não, eu vou pra lá porque eu quero ser um policial de choque, né? Esse policial mais forte, né? Que é esse estereótipo, né, na verdade, né? A gente é forte, independente de onde a gente está, mas eu queria isso pra mim. E todo mundo sabia disso e tinha aquela máxima na polícia que quando você é bem classificado, você tem o direito de escolher para onde vai. Eu falei, pô, sou 01, não tem como eu não deixar eu ir pro choque. Mas aí o comandante chegou e falou, não, Sete, tu não vai pro choque. Né, eu tenho um projeto para você e você vai para esse projeto. Eu, inclusive, me senti punido na época, né? Eu achei, na minha cabeça, falei, poxa, eu vou para um trabalho desse, comunitário, né? Poxa, olha para você ver. Né? Cadê aquela regrinha que usaram o escolhe, né? Pois é, não funcionou comigo. Eu tô lendo aqui no Google o site, né? Tem saiu até na revista científica acho que da PM do Mato Grosso, tem muitos estudos, né, sobre essa base de policiamento integrado, né? Foi um sucesso mesmo. Muitos pesquisadores à época fizeram para saber o motivo daquele sucesso. Porque foi muito impactante. A redução criminal ali foi drástica. Eu lembro. A população, assim, aplaudia mesmo o trabalho. Eu acompanhava estatística na época da Secretaria de Segurança e era redução de... Cada vez os percentuais de redução... Eram altíssimos. Chegou a ser crime zero? 70%. Não zero, assim, tipo, não. num dia? Não, mas chegou. Assim, é interessante, eu tinha relatos, as reuniões comunitárias, né? Eu acho que eu até tenho ainda essa ata dessa reunião, que aí a comunidade falando assim, que agora aqui no bairro, até os cachorros dormem, né? Então, dessa paz que a gente conseguiu estabelecer. Claro que o crime ele continuou, mas ele reduziu muito e essa percepção, né, de segurança ela foi nítida para a sociedade. Então, isso melhorou até valor imobiliário. Valor imobiliário, ideia, né? Eu estou olhando no Google aqui, é uma infinidade de pesquisas em todos os sites nacionais. Tem até aqui na Universidade, acho que é do Paraná, de estudo, análise desse batalhão, dos conselhos comunitários que foram criados. Então, realmente é uma coisa que ficou para a história, né? Ficou. E o que você aprendeu lá nessa tua experiência? Passou quanto tempo? Me fala assim, teu principal aprendizado. Lá foi menos de 2 anos, né? Porque o projeto, quando ele começou a dar resultado, começou a repercutir, né? Começou a imprensa a querer saber que projeto é esse, né? E ouvindo a população, chamou a atenção do poder público de uma maneira maior, né? E foi quando surgiu, né, um outro programa, né? E que um outro programa não, na verdade usaram, inclusive fala assim, não, esse projeto ele vai ser o piloto, ele vai ser o laboratório para a gente vai estudar ele porque a gente quer usar ele como modelo para um programa de governo, da continuidade daquele governo que era o Ronda no Bairro. Então, todo aquele projeto virou, né, o piloto do programa Ronda no Bairro. Né? Aquela experiência que a gente estava vivendo, ela ia ser toda captada, toda
acompanhada, né, por uma equipe para que fosse replicado todo aquele modelo para o estado todo, né? Então, assim, em termos de aprendizado ali, né? O que você aprendeu? O que você lembra que você aprendeu? Muitas experiências, né? Eu acho que assim, eu me lembro, você perguntou para mim como é que foi a chegada, né? Assim, uma coisa que eu senti muito, porque você imagina a sociedade dali, a comunidade fragilizada, a comunidade com uma experiência muito negativa, porque quando você tem um bairro muito violento, infelizmente a imagem das polícias não são boas. Então eu cheguei ali com uma imagem muito ruim da instituição para a comunidade, eles muito arredios, muito desconfiados, né, daquilo que estava acontecendo. E então essa relação com a comunidade, eu acho que foi o que mais me impactou. Conseguir gerar essa proximidade, acho que foi um maior desafio, assim, porque eles estavam resistentes, estavam desconfiados daquilo, não acreditavam. Porque já tinham vivido muitas outras coisas, muitas promessas, né? Que vinham, prometiam, que iam resolver e a coisa continuava. Então quebrar, né, essa distância, eu acho que foi assim o maior desafio e a sensação mais difícil para mim, assim, o maior desafio, né? É que hoje tu consegue mensurar. Em 2 anos eu aprendi o quê? O que você aprendeu lá? Olha, eu aprendi, primeiro, a lidar com as pessoas, né? Eu acho que esse é o maior desafio de um gestor. Lidar, motivar pessoas. Tanto a sociedade local, como os policiais que eu comandava, né? Quanto outras instituições que também estavam ali ao meu redor. Motivar a Polícia Civil a interagir, a se integrar naquele projeto, né, que não era tão dela naquele primeiro momento, mas que ela sentiu parte, né? Eu sempre tive essa postura, eu acho que isso é um ponto muito positivo por ter dado muito certo tudo que eu já desenvolvi, de não competir, né? Porque eu sempre quis para o outro o melhor também. Então, quando a Polícia Civil ali, eu queria o sucesso deles também. Então, eu envolvia eles nas atividades. Quando a gente ia dar uma entrevista, eu chamava o delegado para dar entrevista numa ocorrência que foi da Polícia Militar. Delegado, né? Então, ali, na verdade, a delegada que mais se destacou comigo foi a Patrícia Ventilari. Mas ela foi a segunda. O delegado era um delegado da Bela. Ele que começou comigo. Eu lembro. Era o delegado da Bela. E depois a Patrícia Ventilari, que assim, porque ela tava mais com aquele gás, assim, né? Mas o da Bela também super parceiro. Mas ele ficou menos tempo, né? Mas ficou menos tempo. Não deu pra gente evoluir tanto. Então, você está falando de equipe, né? Sim. Isso em qualquer seara, né? Mas acho que é uma coisa que vai ficar mais evidente, acho que nos próximos anos, que é uma tendência mundial, né? Esse realmente você conseguir envolver a equipe. Então, sim, a nova liderança, né? A liderança que vai ter sucesso, ela tem esse perfil. Sim. É aquela liderança que vai conseguir chegar em qualquer lugar lá e conseguir envolver todos num projeto. Eu acho que esse foi o diferencial ali. Agora, você fazia isso de forma intuitiva, né? Porque hoje você estudou sobre liderança, hoje eu já sei. Caramba, eu aplicava aquilo, tá aqui na teoria, né? Muito isso, muito intuitivo. Você era intuitivo, né? Muito intuitivo. E eu lembro, né? Eu acho que o Sete nem lembra disso, gente. Mas como eu sei muita coisa de bastidores, que você não sabe, né? Mas eu lembro que eu era assessora do secretário de Segurança e não foi uma, não. Foram várias vezes. Toda vez que alguém dava uma fofoca aqui, iam tirar o Sete da base comunitária. Sim. Chegava lá os comunitários, viu, Ezequiel? Chegava lá a galera dizendo, olha, a gente veio aqui, que a gente quer reunião, porque a gente ouviu falar que o Sete vai sair daqui, a gente não quer que ele saia. Então, para você ver, né? Os comunitários iam lá. Criam um apego, né? Criam um apego, né? Que na verdade tem que entender que não é para sempre, né? Você estava ali ficar num projeto. Então, tu acha que esses teus 2 anos ali foram fundamentais para você também desenvolver esse lance da tua articulação, de você motivar pessoas, liderar? Foi teu primeiro grande projeto de liderança? Foi o primeiro grande projeto de liderança. Acho que ali realmente... tanto é que até hoje eu uso exemplos que eu vivi lá na sala de aula, né? Que eu dou aula para profissionais de segurança pública que estão se formando, né? Nas diversas áreas aí. Exemplos de que você fala? Assim? Das experiências que eu vivi lá, né? Eu trago práticas que eu desenvolvi que estão atreladas à teoria. Como você falou, às vezes eu nem sabia que aquilo fazia parte de uma teoria, mas hoje eu consigo conectar. Olha, essa teoria que a gente está vendo aqui, eu apliquei dessa maneira lá no bairro tal. Não, fala assim, se você pudesse fechar os olhos e lembrar daquele momento, cita agora... Que vem na tua cabeça, que foi assim, que tu conseguiu resolver ali um conflito muito punk. Além, uma coisa pontual, porque o macro também foi um sucesso. Olha, na verdade, assim, eu acho que um desafio ali, foi bem grande, foi realmente essa questão do reconhecimento da população. Porque eles tinham uma revolta muito grande por conta do padre italiano. E eu tinha isso na minha ficcionado. Eu queria resolver, porque eles não tinham solução. Até aquele momento, ainda havia aquele sentimento que o crime não foi solucionado.
porque eles não acreditavam que tinha sido um assalto, né? Então tinham todo um mito também, muitas coisas ali por trás daquele fato, né, da morte do padre. Então o que eles faziam? Eles sempre faziam uma caminhada, iam na frente da delegacia e lascavam a polícia, relembrando esse fato. Então isso era uma bandeira minha, assim, que eu preciso, sabe, vencer isso. Eu preciso mostrar para eles que esse momento foi vencido, que hoje a polícia é diferente, que hoje a polícia traz segurança de qualidade. E para mim o que me marcou muito foi quando numa dessas caminhadas, eu tomei uma iniciativa, fiz uma faixa, escrevi assim: a primeira base de policiamento integrado caminha com a comunidade juntos pela paz. E a gente caminhou junto, mas assim, de uma maneira muito espontânea, né, daquela relação. E quando chega na frente da unidade, o que era comum eles falarem mal, aquele dia eles elogiaram muito a polícia, né? E foi na frente dos gestores maiores que estavam ali participando daquele ato, preocupados com uma repercussão negativa, e foi extremamente positiva. Então eu acho que o que me marcou mais foi isso, conseguir realmente reverter essa imagem da instituição ali dentro da comunidade e receber esse reconhecimento, esse carinho que é indescritível, né? A gente ter esse carinho da população, para mim é a maior satisfação que um profissional pode ter, é esse reconhecimento da sociedade pelo teu trabalho. E foi um dia tenso. Você imagina que aquela caminhada lá, tu foi tava tenso, com medo, né? Todo com medo de dar uma repercussão negativa, né? Eu fazia praticamente 1 ano ali do projeto, e a gente sabe que existem outros interesses, muita gente, pessoas ali da comunidade que tem interesses políticos, questão política, ela às vezes está permeando ali, e eu novo, inexperiente em tudo isso, né, perdido nisso, mas até os opositores do governo da época elogiaram. Não tinha, eles falaram: não, vou escolher outra área para bater, mas segurança pública aqui é indiscutível. Então isso foi muito legal. Um sucesso indiscutível aquele projeto lá. A gente via nos indicadores de segurança, na satisfação da sociedade, né, e foi realmente fantástico, né? O governo hoje tem outros projetos, né, que garantem ali a segurança, que desdobraram, né, em projetos maiores, inclusive. E a polícia comunitária, ela está em algum momento em alguma veia da polícia, né? Eu acho que isso faz parte, inclusive, da formação, né, do policial, né? Então, assim, aí eu queria te perguntar, depois de lá, o que aconteceu? Você foi fazer o quê depois? Aí que aconteceu? Aí o projeto, ele virou referência, né? E o governo anunciou um novo programa, que era o Ronda no Bairro, falando que lá era. Então, assim, quem era a pessoa ideal para ser ouvida dentro da construção desse programa? Tenente 7. Ele que viveu, ele que, né, teve toda a metodologia lá, então a gente precisa trazer ele. Então foi quando eles me tiraram de lá e me levaram para dentro da Secretaria de Segurança Pública. Eu fui nomeado gerente, na verdade primeiro um corpo técnico, depois gerente de polícia comunitária dentro do programa. Então toda a metodologia de policiamento é eu que desenhei no programa, né? Então a minha missão foi essa. A minha missão foi agora sair dessa parte prática e sistematizar isso em termos de planejamento e gestão, né? E gestão para o programa Ronda no Bairro. E aí isso envolveu capacitação, né? Nós formamos, eu acho que, mais de 7.000 policiais na área, nas metodologias de policiamento comunitário. Então tinham cursos específicos para eles, né? Foi o que enraizou, eu acho, essa metodologia. Hoje tem também legados disso, ficaram, né? Sim, com certeza. Acho que o policial que passa, né? O servidor público, o policial, no caso, que passa por um ensinamento desse, né? Fica ali, né? Uma raiz ali, né? Ele vai lembrar de aplicar, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Mas porque é natural, assim, a gente tem uma certa resistência, né? Essa questão da polícia comunitária, ela tem uma certa resistência também, sabe? Resistência por parte dos policiais, assim. Por quê? O policial, quando ele não entende bem, ele entende de um policial fraco, né? Ele associa com uma polícia fraca. Isso então isso é difícil, esse é o grande desafio, assim, isso com tem a ver, isso tem a ver com o clima tensor, né? Isso é uma coisa óbvia, né, gente? Eu assessorei a Secretaria há 7 anos, né? Então tem uma visão ali realmente de um pouco mais até... foi fantástico na minha carreira ter passado por lá, né? Crise todo dia, fiz um doutorado em crise, né? Segurança pública, todo dia tem uma crise. Meu doutorado em crise institucional, né? Em marketing, lá na Secretaria de Segurança. Óbvio, tem uma visão por vários fatores, né? Mas assim, o cidadão, às vezes, não compreende esse estereótipo ou essa jeito que o policial se apresenta na rua, né? E uma coisa que hoje eu costumava perguntar para as pessoas por que o policial parece tão rude, né? Explica pra gente aí, Sete, esse clima tensor, né, do policial na rua. Sim, até é legal, porque a gente aproveita até para esclarecer também para a população, para entender um pouco essa realidade do policial, né? Quando eu falo dessa resistência, eu não critico o policial, não.
eu entendo ele, inclusive, porque o nosso trabalho é um trabalho tenso, né? Assim, enquanto o policial ele não está ali na rua passeando, ele está ali preocupado, suspeitando que qualquer momento pode surgir um crime, né? Que pode existir pessoas ali ao redor dele, perto dele, que são criminosas, né? Que podem atentar contra a vida de alguém, contra o patrimônio de alguém. Então o policial está o tempo inteiro na área de serviço numa certa tensão, ele não tem como relaxar. Então só esse ambiente, né, mental do policial já deixa ele tenso e o rosto não fica muito legal, né? Às vezes fala, por que o policial é muito sério? Por isso, porque ele está concentrado. Quando ele está na rua, ele não está displicente, ele tem que estar atento, até porque ele está amado. Ele também pode ser vítima de uma tentativa de roubo da arma dele. Isso aconteceu, já teve vários casos, não aqui, mas em outros estados. A gente tem experiências nesse sentido, né? Uhum. Então, é realmente muito tenso. Então, esse é um ponto que muitas vezes deixa o policial com esse estereótipo de rude, né? Então, acho que é interessante a população entender isso, né? O primeiro contato ali com o cidadão, às vezes, também é mais incisivo. Por quê? Porque o policial não sabe com quem ele está lidando. Então ele tem que atuar pensando no pior. Aquele cidadão pode sacar uma arma, ele pode cometer uma atitude ali agressiva, então eu tenho que me precaver. Mas é por isso que eu acho legal, a questão da polícia comunitária ela é interessante, porque ela trabalha no nível local, numa comunidade, e com o dia a dia você vai começando a conhecer as pessoas. Então o seu João, eu conheço o seu João. Eu sei a índole do seu João, eu sei o cotidiano do seu João. Então não tenho mais necessidade, talvez, de ter aquela postura tão... a proximidade, tensa. A convivência, né? A convivência do dia a dia, ela vai quebrando isso e vai gerando essa empatia. Então, por isso que é importante a polícia comunitária, o policiamento comunitário. Pela proximidade. Por essa proximidade, por gerar essa empatia, por quebrar essa distância, né? E o cidadão, ao mesmo tempo, a gente entende ele também ter essa visão, porque ele espera um serviço de qualidade, ele espera um policial que o atenda com urbanidade, né? Com todos os cuidados ali, mas é isso. Eu acho que ambos estão certos, mas a gente precisa também compreender que cada um tem o seu motivo, né? O cidadão tem o seu motivo por querer exigir esse trabalho mais humanizado e tem que ser, sim, um objetivo das instituições, sempre se aprimorar. Eu lembro que em São Paulo, por exemplo, tem a Rota, né? Muito conhecida a Rota, temida a Rota, mas até a Rota criou estratégias para minimizar essa postura agressiva. Eles tinham uma maneira de segurar um aqui atrás, como se fosse assim na posição de descansar, e ele escondia a arma. Então eles criaram alguns mecanismos para diminuir essa imagem, esse estereótipo negativo, violento, né? Do policial, que assusta o cidadão de bem. E comprovadamente, né, quando a população vira parceira da polícia, é um ganho muito grande, né? Muito grande. Quando ele tem um viés de que ele vai procurar um policial, que ele vai ser ouvido, ele vai poder falar e confiar, né, que aquela denúncia que ele for fazer ali vai à frente, eu acho que aqui ganha todo mundo. E a gente está falando de segurança pública, né, Zé? Mas segurança pública, gente, procure aí, é um gargalo. Pode ser no menor vilarejo de qualquer lugar do Brasil. É o grande desafio dos governos, é a principal bandeira dos governos em campanha política e deve ser a principal dor de cabeça de qualquer governador. Segurança, né? O problema da violência, do conflito, ela está presente em toda a sociedade, né? Isso. A gente fala que interação social, acho que é Durkheim que fala isso, né? Cooperação, competição e conflito. Toda relação social tem cooperação, a gente se ajuda, a gente tem competição, um quer ser melhor que o outro, né? E o conflito. Há desentendimentos. O conflito é importante, ele desenvolve, ele evolui. Mas tem esse conflito negativo que muitas vezes gera violência. E aí aí que entra as polícias, né? Isso. Com esse conflito negativo que gera uma violência, a polícia ela tem que atuar preventivamente, controlando e repressivamente para levar a níveis aceitáveis dentro de uma sociedade. Mas, infelizmente, como você falou, ela está presente em todo lugar e precisa de segurança. Até na tribo tem segurança. Tem lá o pajé, né? Todo mundo, que garante, né, ali a ordem. E você pode falar o que você quiser. Qualquer pessoa pode falar o que você quiser da polícia, pode ter uma visão deturpada, não, uma experiência ruim com a polícia, mas para quem que todo mundo liga quando precisa? É a polícia. É para a polícia, é para 90, né? Porque ela é uma necessidade humana, né? O Maslow, que é um teórico das necessidades humanas, né, ele elenca a pirâmide das necessidades. Aí, a primeira necessidade humana é fisiológica, né? Isso aí, todos nós, beber água, enfim, né? Se abrigar. Agora,
A segunda necessidade humana, a segunda maior necessidade humana é a segurança. É claro que segurança é um conceito mais amplo do que só segurança pública. Mas segurança pública está dentro desse escopo. Então, assim, sem segurança pública, a sociedade não consegue se desenvolver, não consegue evoluir para outras áreas, alcançar suas outras necessidades, subir nessa pirâmide de necessidades, né? Até a sua autorrealização, ao reconhecimento, se autorrealizar. Então é fundamental. Eu falando aqui de segurança, hoje aqui, você já tinha ouvido falar sobre essa minha história de 7 anos na Secretaria de Segurança? Estou aproveitando para falar que agora te entrevistar, eu só falo de marketing, né, há muitos anos, e aí faz tempo que eu não falava sobre essa experiência, né, de assessorar uma das pastas mais assim problemáticas mesmo, né, do governo, né? A mais difícil. Né? A mais difícil, né? Foi um aprendizado fantástico. Agora você ficou lá assessorando aquele projeto lá quanto tempo? Eu fiquei lá de 2012 até 2015. Tá, né? então foram Fiquei 3 anos. 3 anos ali. E 3 anos surgiram outros projetos dentro dessa filosofia, né? Que um deles foi o Ronda Maria da Penha. Como foi desde o início? Viraram para você e falaram assim, eu quero um projeto para atender as mulheres. Foi assim? Não foi assim. Assim, normalmente elas surgem, né? Vão nascendo e o Estado vê, opa, isso é bom, vamos aproveitar e tal. Como é que foi o Ronda Maria da Penha? Na verdade, até uma confusão, eu fui num congresso no Mato Grosso do Sul. E isso acho que foi em 2014. E aí eu vi uma experiência, foi a primeira experiência, né, que eu encontrei nesse sentido, que era a Patrulha Maria da Penha. Lá eles desenvolveram, foi a pioneira, um trabalho especializado. E a gente estava com esse desafio aqui. A gente tinha uma alta incidência de violência doméstica contra a mulher aqui no estado e estava tentando encontrar soluções. A gente tinha já um trabalho com as delegacias especializadas, né, mas por parte da Polícia Militar a gente não encontrou ali um trabalho mais específico. E aí eu vi aquilo e falei, cara, isso aqui pode dar certo, né? Claro que adaptando a nossa realidade, inserindo algumas peculiaridades, a gente pode... E aí eu peguei, procurei a Tenente Coronel, que era a comandante lá do projeto, e pedi informação, pedi material, vim com tudo que eu podia de lá. E me debrucei nisso, né? Como um bom estudioso, me debrucei em tudo isso e apresentei para o secretário de Segurança. Eu lembro que à época, isso aqui é um bastidor aí desse momento, muita gente foi contra. Por quê? Porque o Ronda Maria da Penha quebrava alguns paradigmas, por exemplo, essa questão de especializar para prevenir. A polícia não tem essa cultura de se especializar, ela se especializa muito para reprimir. Cria unidades repressivas especializadas num tema, mas para prevenir, pensa aí, ela não tem. Então essa foi uma das resistências. Então assim, poxa, para quê? Não precisa. O policial do dia a dia lá faz isso. Por que eu tenho que ter uma equipe especializada para isso? Então, via como não havia necessidade, eu me lembro dessa resistência. Ou de não gastar energia naquilo lá que poderia estar sendo usada a polícia, a viatura para outros fins, né? Exatamente. Achavam algo que não era necessidade. Talvez não davam valor a esse tempo, porque violência doméstica não é algo que chama tanta atenção como um roubo, né? Como um homicídio. Só vai dar quando for um feminicídio, mas o dia a dia... Porque o dia a dia é ali uma pequena agressão... Né? Começa uma agressão verbal, depois uma pequena agressão física, vai crescendo até que infelizmente chega ao óbito da mulher. Mas o dia a dia, o cotidiano do policial é ele ligando pro 90, ele chegando lá, a mulher ali vermelha e tal, você sabe que ela foi agredida. A época era essa realidade, porque o crime à época ele era condicionado à representação, que tem os crimes, eles são crime de ação pública condicionado à representação. Eu acho que de 2000, daquela época para cá teve muita mudança na legislação sobre violência doméstica, né? Perfeito. O fato da mulher não poder tirar a queixa. Eu acho que teve um movimento muito saudável nos últimos 10 anos para que a mulher fique mais amparada, para que ela saiba que tem o direito dela e o agressor também saiba que ele pode ser punido. Eu acho que graças a Deus, né, o Brasil evoluiu muito, tanto na legislação como na política repressiva. Repressiva, né? O cara que bate em mulher, que bate na companheira ali, ele sabe que se chamar o 90, ele no mínimo vai ter que ir pra delegacia conduzido, né? E aí agora é um crime de ação pública incondicionada. Isso. Foi levado pra delegacia, vai pro xadrez, vai pra, no linguajar popular, pro xadrez, pro xadrez, né? E não tem fiança, a coisa é muito mais rigorosa hoje. E então, aí... na época não era tanto assim, né? Então, o que acontecia? O policial ia lá na casa e a mulher não tinha aquela coragem, ela não tinha coragem, porque é difícil, né? Você imagina, muitas vezes a periferia, porque é o nosso cotidiano, policial militar ali, num bairro vulnerável, né? De uma classe bem baixa ali. Caiu aqui. E
Não, pode continuar falando. Né? E aí a Como mulher foi a decisão de... não tem emprego, depende a marido dela é o provedor, os filhos dependem, às vezes tem muitos filhos, né? É questão social, né? Então ela fica com dificuldade, questão emocional também, o vínculo emocional. Então é difícil para ela, e aí chega na hora ela não tem coragem, ela quer, a gente até, assim, uma brincadeira, mas não é muito positiva, né? A gente fala assim, parece que o policial é um fantasma, ela quer que dê um susto, né? É chamado para dar um susto. Não, eu quero que o senhor dê um susto nele, policial. Mas, poxa, aí o policial fica frustrado, pô. Eu fui acionado, eu vim aqui pra conduzir, pra gente resolver esse problema. Pra te proteger. Né? E aí como foi essa... E aí, quando a Maria... Aí o que aconteceu? Aí eu peguei, né... Apresentou o projeto. Apresentei o projeto, mesmo com resistência, fui criticado, né? Teve muita crítica, mas porque eu atravessei, isso também acho que talvez tenha um dos motivos pro sucesso de alguns projetos. Coragem. Coragem, atravessar mesmo, pular, porque imagina, eu fui direto com o secretário. Eu tinha que ir com o meu coordenador, com isso, com aquilo, né? Para chegar no secretário tava longe. Mas eu atravessei todo mundo e fui direto com o secretário, porque eu senti que havia uma resistência, que não ia. E aí o secretário comprou, né? O secretário, na época que coordenava o programa, o secretário de segurança, aprovou. Falou assim, é isso, Sete, a gente estava precisando disso. Era o Vital, né? Era o Coronel Vital, exatamente. Vital, era o secretário de Segurança Pública. E ele abraçou, né? Abraçou a ideia. E aí eu fui para uma missão de desenhar tudo isso, né? Tinha já um esboço do projeto, mas eu precisava detalhar tudo isso. Colocar na real, na prática. E aí foi toda uma tratativa. À época tinha uma Secretaria de Política para as Mulheres. Ela nos ajudou a articular os outros órgãos, porque o Ronda Maria da Penha não era só a polícia. Já era a integração. Tinha o judiciário envolvido, tinha a Defensoria Pública, tinha o Ministério Público, toda a rede do sistema de justiça criminal empenhar, não só o sistema de justiça criminal, mas a assistência, né, a área dos direitos humanos. Então isso era uma rede. E tinha um escopo definido, né, Sete? Não era só para atender a vítima de violência, mas era para proteger aquela que já tinha medida protetiva, exato, né? Então, ele nasceu com esse objetivo também. Até hoje é assim? Ou até hoje é assim, mas ele deu uma ampliada, né? Elas abrem exceções, elas atendem, porque às vezes chega um caso que não tem medida protetiva, mas elas identificam que é um caso sério. E conduz. E já começa a acompanhar. Porque, na verdade, qual é o objetivo? O Ronda Maria da Penha... Lembra quando eu disse que era uma especialização em prevenção? Porque é a justiça restaurativa, né? O crime já aconteceu, tem a medida protetiva, mas o objetivo do Ronda Maria da Penha é acompanhar aquela vítima para que ela não seja mais... Não se revitimize, né? Para que não haja reincidência. Para que o agressor não descumpra a medida, não vá lá na casa dela. A medida protetiva é para proteger a mulher. Está estabelecido lá. Tá. Mas eu quero voltar, senão a gente se perde aqui, né, nos pensamentos. Como foi essa... Quanto tempo durou para implantar até lançar? Inclusive, eu vou até relembrar aqui, porque o release do Ronda Maria da Penha, acho que fui eu que divulguei. Eu acredito, deixa eu ver, parece que foi em outubro de 2014 que nós lançamos o projeto. Quanto tempo durou desde que você pegou o projeto, apresentou e colocou no ar? Então, eu até digo que eu sou muito feliz, porque foi o único projeto que eu já idealizei uns 10 projetos. O único que existe até hoje é ele, né? Olha que é uma unidade da Polícia Militar, né? Eu fico feliz, porque ele se consolidou, ele não é mais um projeto. Né? Na verdade, tu viu o livro aí? Tinha o livro aí que eu falei pra ti, que o Fórum Brasileiro, que o Ronda Maria da Penha, ele foi premiado, ele ficou entre as 10 práticas mais inovadoras de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Agora a Ronda Maria da Penha vai completar 8 anos, com mais de 400 mil mulheres atendidas. 8 anos, cadê? Completa agora, foi esse ano, ó. 8 anos. 8 anos já. Isso 2014 mesmo, para 2022. Gente, foi em outubro agora que eles completaram 8 anos. É isso mesmo, dia 25 de outubro. Agora em outubro. Quanto tempo durou para fazer todo o projeto? Então, o projeto em si, eu acho que ele demorou pouco. Ele demorou, acho que uns 2 meses ali, né? Aí você escolheu todo o time técnico, que eu lembro. Como foi essa escolha? Tinha que escolher a pessoa com perfil? Porque existia toda uma metodologia. Né? O projeto não era assim, vem aqui, policial, vem trabalhar aqui no Ronda Maria da Penha. Não. Os policiais tinham que ter um perfil. Tinha toda uma dinâmica diferenciada. Por exemplo, a viatura ela tinha uma caracterização diferenciada, tinha um rosa, né? Rosinha. Que era diferente, isso também foi uma resistência muito grande. É verdade. Né? A maioria dos policiais... Não queria andar na viatura rosa. Quem quer andar na viatura rosa, né? A maioria dos policiais são mulheres. Por que são mulheres? Porque elas sabem a dor. É elas que vivenciam isso, então elas seriam mais apegadas ao tema, né? Então a presença da mulher, da presença feminina no projeto era muito mais marcante. A comandante, uma capitã da minha turma, que foi a capitã Adriana. Toda a viatura era composta de 3 policiais, eram 2 mulheres e um homem.
Então, assim, o homem era o braço forte, né? Era só para carregar o botijinho de gás, né? Mas a mulher que era a mente, que conduzia o processo, basicamente, é as mulheres, O né? homem é o que carra atrás ali, da segurança. Exatamente, né? Porque, assim, a gente não pode ser hipócrita de não dizer que a questão da força física, muitas vezes, o homem tem. Então, a gente precisa ter a presença masculina ali nesse sentido também, né? Então, era essa preocupação da força física ali, porque tinham casos que a Ronda Maria da Penha se deparava com o infrator, o descumpridor da medida. E aí? Tem que voz de prisão e ele vai resistir. Tem que usar a força. Então a presença masculina dava aquela auxiliada nas policiais mulheres ali para conter, né, a violência ali do agressor. E aí a gente fez toda uma seleção com essas. A primeira etapa foi a seleção. Eu lembro que a gente procurou psicólogos para nos ajudar a criar uma pesquisa para aplicar com as mulheres, porque nós identificamos mulheres que tinham uma cultura de naturalização da violência. Então não é só o homem que tem o preconceito, não, a própria mulher. Não, isso é normal, isso é natural. Essa pesquisa dentro das policiais com as policiais que foram selecionadas. Aí nós fizemos essa pesquisa, separamos, eu lembro que teve mulheres que não foram, queriam participar do projeto, mas nós identificamos essa cultura e nós não deixamos entrar. Nós colocamos mulheres que tinham, mulheres e homens, que de fato acreditavam naquilo, entendiam que aquilo era importante, né? Então a gente selecionou também esse perfil. Isso é muito legal, olha. Isso fez toda a diferença, eu tenho certeza disso. É a pessoa que tinha aquele valor e que ela ia aplicar aquele valor e ela ia aplicar 100% a filosofia do projeto, exato, né? Acreditava, né? Não estava ali porque queria morar perto de casa. Porque tem isso, às vezes, o policial quer ir para aquela unidade porque é mais perto, por algum interesse. Então, tudo isso a gente identificou e buscou realmente os que de fato queriam pela causa. E aí depois uma formação, claro, né, técnica, delegados das delegacias da mulher, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ou seja, uma rede de profissionais que já trabalhavam nessa área foram capacitar essas profissionais e esses profissionais, né, os homens também que participaram. E aí depois a implantação do projeto, né? Então teve toda uma preparação para o projeto acontecer. Eu sempre digo que isso é essencial. Olha só, naquela época, 55 mulheres, começou atendendo 55 mulheres naquela região ali, que tinha uma medida protetiva já resguardada e o Ronda ia proteger. Lá era o bairro que tinha mais incidência de violência doméstica, por isso que aconteceu foi escolhido, lá. Né? E hoje já atendeu mais de 14 mil. Para ver a importância, mais de... Isso registrado, né, gente? Porque imagina os apoios ali indiretos que eles deram, né? Mais de 14 mil mulheres ali protegidas por um projeto que surgiu de uma ideia num congresso, né? Pois é. Olha que legal. E um marco desse projeto também, assim, um dado que eu sempre tenho orgulho de dizer, pelo menos até o aniversário, eu não sei como é que foi depois do aniversário, que eu não tive mais contato, mas até hoje nenhuma mulher perdeu a vida, né? Nenhuma mulher acompanhada pelo projeto perdeu a vida vítima de violência doméstica, né? Então isso também é um dado assim que mostra a efetividade desse projeto. E a reincidência ela é baixíssima. Até quando eu acompanhava, era em torno de 5% a reincidência. Ou seja, os maridos ali, né? Os companheiros não agrediam mais. Que descumpriam uma vez, não agrediam mais, não né? agrediam mais. Isso é fantástico. Né? E isso não é comum. Se você for ver as ocorrências, a reincidência ela é altíssima. Alta, né? É altíssima, é quase 100%. A reincidência de violência doméstica familiar era de quase 100%. E uma coisa importante também, né? Quando a gente fala de Ronda Maria da Penha, que protege a mulher, não é só a mulher, né? Você imagina a família a mudança na família, né? De filhos, por exemplo, que pararam de ver o companheiro ou o pai agredindo a mãe. Sim. Então, uma mudança, isso causa danos, né, psicológicos muito graves à criança. Então, esse projeto é fantástico mesmo, né? Para resguardar as famílias. Ele é a favor da família, né? Às vezes a gente pensa, poxa, então ele quer expulsar o marido. Não é isso, de maneira alguma. O que não pode, é claro, o crime acontecer, a agressão. A mulher, ela tem o direito a não sofrer violência também, né? Então essa é uma das grandes garantias, né, do que o projeto ele protege, né? Você sabe que eu era a menina da estatística, né? Eu que pegava as estatísticas da secretaria para divulgar essas análises. Os pedidos. Tentar achar coisa boa ali naquele meio, né? Mas dados. Teve um dado uma vez que me pediram, aí eu peguei, né, veio da estatística, aí tava lá, violência doméstica, idade de 0 a 12 anos. Eu falei, que dado é esse? E ninguém sabia me responder.
E ela, como é que pode? Tá errado isso, de 0 a 12 anos, violência doméstica, não existe isso não. Violência doméstica contra a mulher, o artigo específico, né? E aí fiquei lá e tal, até que eu encontrei o Gerson, que era de lá, da delegado Gerson, né? Que era curioso, né? Porque todo mundo que eu perguntei, ninguém conseguia me responder. Eu falei, Gerson, me fala isso aqui. Eu não consigo divulgar uma estatística, vamos me questionar. Por que de 0 a 12 anos está na estatística de violência contra a mulher? Eram os filhos das mulheres. Como eles não tinham não era violência infantil, não era um artigo diferente do ECA, era violência contra a mulher. Então, eles eram atrelados naquele processo e categorizava lá. Né? E era muito alto, por isso que me chamou a atenção, né? Daquele dado. Para você ver o dano... a violência contra a mulher, ela impacta a família como impacta todo. A família, filhos, né? Principalmente, né? E isso traz danos pro resto da vida, né? Infelizmente, muitos filhos replicam aquele modelo, né? E o que você lembra quando você está relembrando hoje que você criou, surgiu a ideia? Qual é o teu sentimento, assim, de lembrar desse projeto? Não, assim, o maior sentimento é aquele que eu falei, de orgulho, assim, né? De você hoje falar assim, poxa, se eu morrer amanhã, talvez até meu nomezinho pode ir lá, né? Pra unidade, né? Porque culturalmente tem isso nas polícias, né? Então, assim, o orgulho de você ter deixado um legado sólido, que hoje muda a vida das pessoas, né? Porque eu tenho isso na minha vida, como filosofia de vida. Eu digo que Deus deu um talento nas nossas mãos. E um dia Ele vai requerer esse talento. Então, Deus deu o talento de eu ser um profissional de segurança pública, de ter essa oportunidade de implantar, de idealizar, né, ter boas ideias, implantar programas e projetos nessa área. E um dia Deus vai me cobrar. Então, saber que, de fato, o que eu fiz deixou um legado que muda a vida das pessoas, né? Vamos dizer, eu cumpri essa missão. Quando Deus me perguntar, e aí, Sete, o que você fez com aquele talento que eu te dei? Né? Eu falei, Senhor, eu fiz isso, olha aí, tá lá o Ronda Maria da Penha, você não tá vendo? Até hoje é uma unidade da Polícia Militar. Então, eu acho que esse é o orgulho, assim, de saber que o que você fez ficou como um legado, né? Às vezes você passa e você olha para trás, o que eu deixei, né? E o Ronda Maria da Penha, ele é visível, né? Apesar de lá no BPI, a base de policiamento integrado, ter sido também muito interessante, mas você não enxerga claramente esse legado. Você enxerga na metodologia, né? Sim. Mas você não tem ele assim fisicamente ali enxergando. Já o Ronda Maria da Penha não, você consegue, vá lá ali na unidade, enxerga, você né? vai enxergar. Eu acho que, na verdade, vai ter um momento da vida que, não nessa faixa etária dos mais jovens, né? Mas quando a gente vai amadurecendo, vai entendendo o comportamento humano, vai entendendo o nosso papel na sociedade, o nosso papel no mundo, né? Sim. Todo mundo tem um papel no mundo, a gente chega a uma conclusão que a gente precisa fazer o bem e precisa fazer coisas que têm propósito para ajudar pessoas. Eu participei recentemente de um treinamento de equipes e me chamou a atenção que a treinadora estava falando, na vida você precisa fazer coisas que vão fazer a diferença e vão fazer as pessoas mudarem de vida também, felizes. Você tem que fazer diferença na vida das pessoas. Então, qualquer coisa que você faça, qualquer gesto que você faça na sua vida, precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é isso que é o teu... Você tem, talvez, fazendo isso há muito tempo, mas agora você tem essa consciência, né? Exato. Hoje eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho essa consciência. O tempo vai nos amadurecendo, né? Isso. E como você falou, a gente percebe que isso é o mais importante, né? É mudar a vida das pessoas, deixar um bom legado, uma boa imagem, né? Ser inspiração para outras pessoas. Eu acho que essa é a nossa essência, porque a vida ela é efêmera, ela é passageira, e o que vai ficar é isso, né? Essas são as lembranças e o que você deixou como lição de vida. Isso, né? E o que você fez diferença, né, na vida das pessoas, né? Sim. Aí você ficou lá no Ronda, depois você foi participar também de um outro projeto que não foi lançado, mas ele tinha esse escopo também, né, de segurança cidadã. Exato. E me resume aí, você ficou ali, os próximas etapas da tua vida, foi para onde? Então, eu estava lá em 2015 ali no Ronda, ali na Secretaria de Segurança Pública. Esse programa que nós estávamos, né, o Ronda do Bairro, ele não estava mais em vigor, né? A gente já estava até, inclusive, com outras estratégias. Inclusive, eu tive a oportunidade de desenhar. É uma coisa também que ficou na minha trajetória, um departamento de prevenção à violência lá na Secretaria de Segurança. Hoje tem lá, eu vejo. Existe esse departamento. Né? É o Previne e está dentro do departamento. Ah, legal. O Previne é um programa que está dentro do departamento. Hoje tem um departamento maior que abarca os programas e projetos da segurança pública na área da prevenção. Você ficou lá o tempinho, não ficou? Fiquei lá no departamento, depois eu voltei. Isso está em 2017, a gente vai chegar lá. Né? 2017 eu volto para chefiar esse departamento que eu idealizei, que eu ajudei a idealizar em 2014. 2014, 2015, uma coisa, acho que foi no início de 2015. E aí, em 2015, eu estava em Humaitá, dando aula para os policiais, uma disciplina, quando eu recebo uma ligação do secretário de Segurança.
O secretário Sérgio Fontes era o secretário de segurança. Falou, 7, estão atrás de você aqui porque querem você no programa aqui, quer que você coordene. Veio aqui a primeira dama, a secretária tal, atrás de você. Eu tomei um susto, né? Porque foi o seguinte, antes disso eu fui para uma reunião de governo, eu não sei como me colocaram nessa reunião, acho que, não, manda o 7, que o 7 é bom dessas ideias, manda ele. E eu fui para essa reunião e lá eles estavam pensando em políticas novas. Isso ainda no finalzinho do governo anterior, que foi reeleito. E aí eles perguntaram, estavam incomodados com o tema da segurança pública. As ideias que estavam dando eram o mais do mesmo. Uhum. E eu, como era um cara muito antenado, vivi estudando, pesquisando, estava antenado nas políticas que estavam acontecendo no Brasil, na segurança pública. Aí eles falaram, não tem nada diferente, quer alguma coisa diferente. Aí eu levantei a mão lá, né? Cheio de gente lá, grande, eu tenente capitão ali. Achei que era capitão, levantei minha mão. Ele falou, qual é a sua ideia, capitão? Eu falei, olha, eu vi uma experiência lá em Pernambuco, chamada Pacto pela Vida. Eu achei muito interessante, porque ela envolve outros órgãos. E eu penso que seria uma evolução pra gente, porque a gente fez um trabalho legal aí de segurança, a gente vem evoluindo, mas a gente esbarra no limite do policial, porque eu só tenho a resposta policial para oferecer para a população. Eu não tenho outros serviços. Se eu crio uma rede, e aí já tinha a experiência do Ronda Maria da Penha, que mostrou que o trabalho em rede é um trabalho de sucesso, então a gente já tinha também uma experiência nesse sentido. Eu falei, então eu acho que o Pacto pela Vida, a ideia do Pacto pela Vida é interessante a gente trazer. Aí a mulher que estava coordenando falou, tá aí, boa ideia. E ficou isso. Eu dei a ideia, ninguém me falou mais nada, inclusive apareceu outros que queriam tocar isso dentro do governo, normal isso, né? Já tinha esquecido do 7. Mas você ficou quanto tempo ainda nesse projeto ainda? Então, aí em 2015 eu idealizei e fiquei de 2015 até 2017. O programa não saía assim. Uhum. A gente chegou a implantar umas experiências lá no Jorge Teixeira. Que na época era o bairro mais violento, foi muito legal, pesquisei muito, entendi a realidade daquele bairro. Eu sempre digo assim que às vezes a gente olha muito, né, olhar policial só para problema. Aí tu olha assim, o Jorge Teixeira, bairro violento, cheio de problema, mas não, tem potencialidades também. Tem talentos ali dentro, tem sabe? Tem cidadãos, pessoas boas que querem uma oportunidade e que muitas vezes não têm. Então isso foi uma experiência legal. Acho que o programa não foi implantado, mas ele foi muito bem idealizado. A gente construiu tudo, inclusive fez parte da minha pesquisa de mestrado. Eu estava fazendo mestrado junto com o programa, então foi bom que eu aproveitei, né? Toda aquela pesquisa, conhecimento já para o mestrado também. E eu acho que o que valeu desse momento, de 2015 até 2017, foi o aprendizado e o conhecimento e ampliar esse conceito de segurança, sabe? De sair da caixinha da polícia só e olhar para a educação. Como eu, como educador, posso contribuir com a segurança? Tem como. Tem pesquisas, tem uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que ele tem comprovação estatística que mostra que quando eu aumento a frequência escolar de jovens na faixa dos 15 aos 17 anos, o que é a frequência escolar? O aumento da ida dele na escola, né? Se ele ia 2 vezes, ele vai 4 vezes agora na semana para aula. Quando eu aumento a frequência escolar em 1%, eu reduzo a violência em 5% naquela região. Tem correlação estatística que comprova essa relação. Olha para você ver. Não estou falando de polícia, estou falando de aumentar a frequência escolar de jovens na faixa dos 15 aos 17 anos. Tá aí as escolas de tempo integral, né? Que contribuem para isso também, né? Contribui muito, porque tira, né, esse jovem da ociosidade, oportuniza para ele outras atividades, né? Traz outros caminhos, né? E o tempo dele, eu acho que o mais importante é essa questão de ocupar o tempo. Muito e claro legal. Que aperfeiçoar ele para ele estar mais preparado para enfrentar o dia a dia da sociedade, né? Agora, o projeto não saiu, mas tem todo um estudo, né, dele. E aí, a partir daí, você acho que ficou em vários cargos ali também, né? O Sete passou por vários cargos. Mas eu acho que esse grande conhecimento que você tem hoje, você é um disseminador de conhecimento, né, Sete? Perfeito. Hoje você é professor, dá aula também. Exato. Como é que Dou aula em universidade, né? Às vezes sou convidado para dar aula em uma pós-graduação. Nesse tema específico de segurança cidadã ou são várias? Normalmente permeia essa área, né? Porque a gente fica rotulado, né? Então permeia muito essa área. Por exemplo, agora lá nos cursos de formação da Polícia Civil, toda uma aula de mobilização comunitária, de mediação de conflitos, de polícia comunitária. Então são esses temas que estão aí dentro dessa minha experiência, né? Dessa minha trajetória. Olha que legal, né? Agora, assim, a tua história, né? É uma história, a gente chama isso de um pouco jornada do herói, né? Pessoas que começaram ali, né? Tiveram a sua vida, não nasceram em berços de ouro, não nasceram numa condição favorável, mas conseguiram fazer a sua vida um sucesso, uma carreira, impactar pessoas. Isso mostra que é possível, não é isso, Sete? É possível. É possível você ter essa mudança de vida e
hoje influenciar pessoas, né? Que é o teu caso. Perfeito, né? Poxa, muitos jovens aí que às vezes moram num bairro violento, né? Tem ali no seu meio pessoas que não dão bons exemplos, às vezes até na própria família, né? Mas é possível, é uma decisão individual das pessoas, né? Eu, particularmente, venho também de uma família ali humilde, que meu pai, graças a Deus, melhorou com o tempo, hoje tem uma boa vida, mas a minha infância não foi uma infância fácil, né? Eu nunca estudei em escola particular, sempre estudei em escola pública, nunca tive a oportunidade de ter um bom ensino, né? Assim, de uma escola de boa qualidade, né? As escolas públicas que eu estudei não tinham grandes qualidades. Mas isso não impediu de eu me esforçar. Eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio, realmente eu não sabia muita coisa. Também não tive muita orientação, mas eu peguei e comecei a fazer cursinho, o dinheirinho que eu tinha, né? Eu trabalhava em restaurante e tal. O dinheiro que eu tinha, eu pagava aquele cursinho e comecei a me debruçar nos estudos e melhorar. Eu acredito que eu aprendi mais em cursinho do que, por exemplo, na escola. Que é normal, né? isso. Que é até normal, né? Então, assim, eu fui correndo atrás. Então, eu acho que todo mundo pode correr atrás, pode, né, vencer os seus limites, pode ser um cidadão que vai contribuir com essa sociedade. Eu acho que essa é a missão de cada pessoa na sociedade. Ela encontrar o seu espaço e contribuir, né? E eu acho que tem oportunidade para todos. É só realmente você acreditar no seu potencial, se preparar para isso, né? Limitações todos nós temos. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu passei na UFAM, não tinha tanta base, como eu falei, e a primeira disciplina eu fazia engenharia de produção, cálculo 1. Você tem uma ideia, só 5 pessoas passaram nessa disciplina. Primeira nota minha foi 2, eu tirei 2 na primeira prova, eu fiquei doido, eu falei, eu fui atrás de professor particular, dei meu jeito e eu fui um dos 5 que foram aprovados. Então, assim, quando você quer, quando você acredita, quando você se esforça, você vence qualquer barreira, né? Eu acho que esse é Esse é o grande lance. Agora, no próximo podcast, viu, Sati, que você vier aqui, eu queria que você contasse um pouco mais. Tem milhares de pessoas que sonham em passar em concurso público, que sonham em ser da polícia, né? Que sonham em ter uma carreira. Então, eu acho que o nosso próximo podcast é você contar esses segredos, né? Porque tem segredo, né? Com certeza. Porque é uma história de alguém que é igual a todo mundo. Escola pública, teve que estudar sozinho ali e atrás disso tem muita dedicação, mas também tem técnica, tem muita coisa que dá para compartilhar, viu? Eu quero te agradecer, porque o nosso tempo foi embora, né? Ó, isso foi só um pedacinho da história do Sete, tem muita coisa, né? Eu compartilhei muito, eu vi muito a tua dedicação em tudo que você fazia. Eu acho que a gente trabalhando tinha um perfil, né, muito semelhante, né? Eu também sou assim, né? Me dá a missão aí pra você ver se eu não fico noite sem dormir. É isso mesmo. Né? Porque eu acho que faz diferença no serviço público, em qualquer empresa, na verdade. Pessoas que dão a mais. Né? E tem uma frase que eu uso muito aqui quando eu falo com pessoas, que é: o universo, ele premia as pessoas que se dedicam. Tem uma mágica ali, sabe? É a mão de Deus. Você tem que acreditar no que você quiser, né? A mão de Deus, a mão do universo, que premia as pessoas que dão a mais. Por isso que falam muito que só 5% das pessoas, né, comprovadamente, né, eu aprendi isso na Universidade de Negócio, que só 5% das pessoas têm sucesso. São aquelas pessoas que dão a mais. Sabe aquele funcionário que atende o telefone ali numa hora que não é para ele, que é o que o chefe, o líder precisou de ajuda, né? Aquele que se precisar fica mais ali um pouquinho, aquele que é proativo, são essas pessoas que vão ter sucesso, né? Eu acho que o mundo é isso. É isso. Por exemplo, a pessoa às vezes ela pergunta assim, poxa, por que não acontece comigo e tal? Mas ela tem que refletir o que ela tem feito para isso acontecer com ela, né? Às vezes ela está numa zona de conforto. E a zona de conforto nunca vai te levar a um outro patamar. Então você tem que se superar, você tem que fazer algo diferenciado, né? Então, como você falou, aquele profissional que cresce é aquele que faz algo a mais, que fica mais tempo, que atende aquela demanda que ninguém atende, né? É isso que vai te diferenciar, é isso que vai fazer com que o teu gestor ali, aquele que tá ali acompanhando o teu trabalho, pô, aquele profissional é diferenciado. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Surgiu aqui um desafio, é ele que eu vou colocar esse desafio, porque eu acredito nele, eu confio nele, eu sei que vai dar certo. Então eu acho que é o segredo, né? É o segredo, né? Zona de conforto não Jamais. é lugar de crescimento, né? Não. E tem algo para finalizar, que a gente quer muita história do Sete, para finalizar esse podcast primeiro, hein? Dessa série que a gente vai fazer, dessas histórias de vida aí que ajudam pessoas. Eu não lembro onde eu vi, se foi na internet, se foi algum treinamento de liderança, mas que um dos exemplos sobre essa zona de conforto é que o piloto de Fórmula 1, quando ele observa que o carro está muito estável,
né? Ele sabe, ele percebe que ele não está na velocidade correta, né? Por quê? Para estar na velocidade correta, a Fórmula 1, né? Uma velocidade super rápida, para ele ter sucesso, o carro tem que estar um pouco ali, ó. Tá meio descontrolado. Meio descontrolado. Tem que estar o tempo inteiro ali controlando. Controlando, né? Então esse é uma observação de que quando a gente está na zona de conforto, a gente não vai crescer. Zona de conforto é lugar de estagnação, né? Então, fico muito feliz, assim, você é um exemplo, né, de pessoas que nunca aceitaram a zona de conforto e que onde foram colocados vão lá e fazem. E assim, isso que é o grande diferencial. Eu ia esquecer disso, mas eu acho que também eu vou aproveitar essa oportunidade para honrar uma pessoa que fez parte de tudo isso, que é a minha esposa, né, a Vanessa. Né, deixar essa homenagem para ela, porque a gente se casou muito novo, a gente com 21 anos, quando eu cheguei, quando eu me tornei sargento, já se casou. Então, já faz praticamente 20 anos que a gente está junto, né? Então, ela acompanha essa minha trajetória profissional toda. E ela sempre foi uma pessoa também que me estimulou naqueles momentos de acomodação. Eu me lembro, quando eu era sargento, eu dava aula em segurança, defesa pessoal, que eu também sou faixa preta, de jiu-jitsu, meio metido nessa área das artes marciais. E aí, eu peguei e estava acomodado, ganhando aquele dinheirinho, né? E eu me lembro que ela assim, deu uma chacoalhada em mim. Falou, não, Guilherme, ela me chama de Guilherme, você pode muito mais, você tem mais capacidade, eu te conheço. Então ela sempre me pegou no meu pé também ali. Então sempre tem alguém, né, assim, ao nosso lado que nos estimula. Isso também faz toda a diferença. E minha esposa foi essa pessoa e eu deixo a minha homenagem aqui a ela por isso também. Olha, tem que chamar a Vanessa para vir aqui, hein? É verdade. Ela pra conversar, hoje, né? Um pouco de falar sobre... Alguém teve que resolver as coisas. Né? Na vida a gente tem que encontrar com pessoas com o mesmo propósito, né? São essas pessoas que vão ali, ó, quando em algum momento a gente vai ficar um pouco mais desanimado. E aí para isso pelas coisas que acontecem na vida, né? E aí a gente precisa de pessoas que nos levantam, que dão aquele gás, né? Na vida eu acho que é assim, né? Ezequiel aprendeu muito hoje. Ouvindo esse podcast, muitas ideias boas. Eu acho que esse podcast veio para inspirar você, ó, você que é jovem, você que está no momento de carreira, ver que tudo dá para fazer. É muita dedicação, muito esforço e sair da zona de conforto, hein? Então, até o próximo podcast Inspiração, aqui no Estúdio Inspiração. Obrigada, Ezequiel, obrigada. Major 7, muito obrigada. Até a próxima.